Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo do versículo 6. Exortação à prática de vários deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos tratar apenas sobre o versículo 6. Ele é um assunto interessante e que ele nos proporciona uma grande reflexão, apesar de ser tão curto, e nós vamos fazer o desmembramento dele todo, para que haja um entendimento verdadeiro da palavra de forma simples, e eu acredito que vai ser muito bom para nós expandirmos a nossa visão espiritual desse tema, desse assunto. Aqui nesse trecho do estudo, Paulo, ele faz uma exortação à prática de vários deveres cristãos, pessoais, sociais e coletivos. Antes de começarmos a leitura do versículo e o estudo, eu quero trazer uma reflexão que é muito importante para o entendimento desta palavra, que é: Jesus é maior do que Paulo. Sempre quando nós estivermos estudando a palavra de Deus, nós temos que respeitar uma hierarquia de autoridade, onde nós falamos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e abaixo deles vem os apóstolos, vem Paulo, vem Pedro, vem João, enfim. Nós temos que lembrar que sempre Jesus está acima dos apóstolos, que a autoridade de Jesus sempre é maior que a autoridade dos apóstolos. Inclusive que a autoridade dos apóstolos não vem deles mesmos, mas sim através de Jesus, como nós vamos ver nesse estudo. O versículo 6 começa assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Então aqui é Paulo falando. Paulo está dando uma ordem. Quando ele fala nós vos ordenamos, é ele e os outros apóstolos que estão ali nesse trabalho de evangelização. Lembrando que aqui é uma carta, então Paulo não está presente lá com os irmãos de Tessalônica. Mas observem, irmãos, que nesse trecho Paulo dá uma ordem, ou seja, uma instrução, um direcionamento aos irmãos de Tessalônica. Mas observem que a autoridade não é dele, mas sim de Jesus Cristo. Devemos nos atentar ao contexto geral do capítulo, para que não interpretemos Paulo como um ditador ou como um tirano. Essa ordem de Paulo não é uma opressão, muito pelo contrário, é um mandamento de amor. Continuando aqui no trecho desse versículo 6, diz assim: que vos apartais. Então, Paulo, no versículo 6, inicia: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais. Mas aqui Paulo quer dizer que eles se separem, que eles não se misturem, que eles não tenham relacionamento? Vamos ver. Vos apartais quer dizer, no contexto, não compactuem, não concordem, ajam de forma diferente. Observem que Paulo não está contradizendo Jesus com essa ordem. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa observação? Aqui Paulo está dizendo que eles têm que se apartar, certo? Nós temos que entender o contexto.
Eu trouxe uma referência bíblica que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, aqui é Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ué, mas Paulo falou para se apartar. Então não é se apartar fisicamente, não ter relacionamento, não conviver. É se apartar espiritualmente. É não compactuar, é não concordar, como eu já expliquei ali acima. O Evangelho, meus irmãos, ele veio para romper barreiras e não para criar barreiras. É muito fácil pregar a palavra de Deus dentro das igrejas para quem já é crente. A dificuldade está em cumprir o mandamento de Deus, ide por todo o mundo, onde as pessoas não conhecem a palavra, onde não são cristãos, onde não têm a mesma opinião, a mesma visão, que não estão doutrinados a falar amém, aleluia, para tudo que você está dizendo. Aí está a grande dificuldade. Aqui eu trouxe mais uma referência bíblica, onde mais uma vez Jesus está dizendo, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Observem que mais uma vez Jesus está dizendo que eles devem sim estar em meio aos pecadores. Aqui ele está fazendo referências a ovelhas e a lobos, como as pessoas que conhecem o Evangelho, a palavra para salvação, e os lobos são as pessoas, entre aspas, más, as pessoas do mundo que não conhecem a palavra. Então, vocês estão entendendo a contextualização? Quando Paulo falou, vos aparteis, não quer dizer que as pessoas não devem se relacionar, que elas devem excluir os outros irmãos que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos continuar para que a gente tenha o total entendimento desse versículo. Ele é um versículo simples, curto, mas se não for bem esmiuçado, cada trecho dele, pode haver sim uma distorção da palavra, o que dá brecha para muitos líderes aproveitarem de uma palavra mal interpretada para impor restrições aos irmãos que o seguem. Devemos conhecer a verdade para que a verdade possa nos libertar. Então vamos lá, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Até aqui nós vimos, continuando, de todo irmão que ande desordenadamente. Se nós não fizermos um estudo detalhado, nós podemos concluir. Tá vendo? Paulo disse sim, que não é para andar com os irmãos que estão agindo desordenadamente, que é para se separar, que é para excluir deles, que é para ficar reunidos só os crentes. Como é que você vai cumprir o mandamento de Jesus se você está se apartando dos pecadores? Como é que você vai levar a palavra? Você vai levar a palavra para quem já conhece? Então você não está levando a palavra. Vocês estão vivendo a palavra. Mas um dos mandamentos é ide e levai o Evangelho a toda criatura. Mas aqui Paulo não falou que é para se apartar? Lembra que eu orientei ali em cima? Se apartar é não compactuar, não concordar, agir de forma diferente. Esse desordenadamente ao qual se refere a palavra aqui é um comportamento. Nesse contexto desse versículo da carta aos Tessalonicenses, se caracteriza pela falta de trabalho, ociosidade e por se intrometerem nos assuntos alheios, em vez de seguir os ensinamentos e a tradição recebida de Paulo e dos apóstolos. Quando eles falam, agora nós estamos começando a entender, né? Vos apartais dos irmãos que andam de forma desordenada. Hajam diferente dos irmãos que não estão trabalhando, que ficam o dia inteiro sem fazer nada e ainda se metem na vida dos outros. Hajam diferente. Eu trouxe aqui mais
duas referências bíblicas para a gente fazer uma contextualização e ter um entendimento melhor da palavra, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Observem que se nós não tivermos o entendimento total da palavra, existe uma chance muito grande de uma má interpretação. Observem que aqui Jesus estava andando, nesse caso ceando, com os publicanos e pecadores. Como é que Paulo fala que a gente não pode se misturar com eles? Entenderam agora como que o contexto precisa ser entendido para que haja um entendimento real da palavra e que nós não julguemos errado Paulo como sendo um ditador, um opressor. A igreja, através dessas palavras de Paulo, ela deve estar sempre unida e não dividida. Sede imitadores de Cristo. Na dúvida, meus irmãos, sobre a interpretação de uma palavra, busque na fonte, e a fonte é Jesus Cristo. Paulo era imitador de Cristo, e quando olhamos para Paulo, temos que ver Jesus. Se ficarmos na dúvida, busquemos o entendimento direto na fonte, que é Jesus Cristo. Mais uma referência bíblica aqui para a gente tratar também esse assunto, para que a gente tenha o entendimento real da palavra. Está lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo, mais alegria, mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, para que não haja distorção da palavra, nós devemos seguir o mandamento de Jesus, a palavra de Jesus. E Paulo não está contradizendo a palavra de Jesus. Talvez a interpretação seja mais difícil e distorcida muitas vezes por líderes que querem manter o seu, entre aspas, rebanho sob controle, debaixo da sua liderança, debaixo do seu cajado. Como que nós vamos estar afastados dos pecadores, das pessoas que se desviam, conforme Paulo usou aqui, que andam desordenadamente? Nós vamos se afastar deles. Beleza. Então estamos lá, nós dentro da igreja, os 99 justos. Mas aqui Jesus está falando que haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Então Jesus não vai ficar mais feliz com nós se estivermos dentro da igreja trancada, 99 justos apartados dos que andam de forma desordenada. Muito pelo contrário, nós devemos ir para o campo de batalha, levar a palavra, buscar as ovelhas perdidas, tentar, através da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, proporcionar a salvação para outras almas que estão perdidas. Continuando aqui o entendimento e a leitura do versículo 6. São trechos bem pequenininhos, por isso que eu estou sendo redundante. Eu volto para que haja o entendimento total da palavra. Vamos lá, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Agora o próximo trechinho que nós vamos estudar. E não segundo a tradição. Opa! Paulo está dizendo que a gente tem que se apartar de quem não anda conforme a tradição. Mas qual tradição que Paulo está falando? Será que Paulo mais uma vez está indo contra a palavra de Jesus e até contra o profeta Isaías? Não. A tradição a qual Paulo se refere neste contexto, meus irmãos, é o ensino do Evangelho. Mais uma vez precisamos entender o contexto.
Aqui Paulo não está se referindo às tradições dos anciãos, aos usos e costumes ou regulamentos internos. A tradição aqui a qual Paulo se refere, que eles estão ensinando, é o Evangelho de Jesus Cristo, puro e simples. Eu trouxe aqui a referência sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, onde o profeta Isaías diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então aqui ele está dizendo que as pessoas não estão verdadeiramente convertidas de corpo, alma e coração. Elas, através de suas palavras, elas estão juntas de Deus, mas não as suas atitudes. E aí, continuando: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, aqui Isaías está dizendo que eles estão fazendo tudo que os homens mandam, mas não o que Deus manda. Eu trouxe essa mesma referência agora sendo dita por Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versículos 6 a 8, onde Jesus vai citar justamente esse trecho de Isaías 29, 13. Respondeu-lhes Jesus, que é Jesus falando: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Quem são os hipócritas? Os fariseus, os escribas, os líderes religiosos. Mas isso é daquela época, tá? Isso não tem nada a ver com pastores, com padres, com os líderes de hoje. Qualquer semelhança para esses hipócritas é mera coincidência. E aí Jesus continua: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Concluindo o versículo 6, Paulo diz: que de nós recebestes, que é o Evangelho. Então aqui Paulo, a tradição ao qual Paulo traz o mandamento para que eles obedeçam, é o Evangelho de Jesus Cristo, não as tradições judaicas, os usos e costumes, os rituais, que infelizmente até hoje nós vemos dentro de muitas instituições religiosas que se autodenominam igrejas, mas que se desviam da palavra. Vou fazer uma última leitura do versículo completo para que nós encerremos esse trecho de estudo. E agora eu tenho certeza que o entendimento está melhorado, que a visão está ampliada. Vamos lá, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.